Não, agora para começar. Pronto. Foi gravando. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Voz que Forma. Hoje estamos aqui com a mestre em performance, locutora e cantora lírica, né? Artista vocal Marília Zangrande. Olá, Marília, tudo bem? Oi, Aline, tudo ótimo começar o dia atendendo esse teu convite, que eu me senti super honrada. E aproveitando também, acho sensacional essa tua iniciativa do podcast, essa ideia, esse espaço para a gente conseguir falar de voz, pegando outras perspectivas, assim. Ai, não, para mim é fantástico, né? É uma coisa que a gente não tem em sala de aula, né? Em aula online, a gente não tem em curso nenhum. É poder ouvir a experiência de cada um nessa construção da voz, né? Que a voz, ela não nasce pronta, né? Não mesmo. É uma construção. E como é que foi essa construção para você, assim? Como é que tudo começou? Nossa! Será que já está muito cedo para pensar nisso, gente? Espera aí. Eu acho que a primeira vez que eu quis ser cantora eu ainda era criança. Meu pai é um grande fã de jazz e talvez a lembrança assim mais vívida que eu tenho da minha infância é dele me ensinando as letras de jazz, assim. E a gente também precisa pensar não só nas escalas e na musicalidade, mas também se a gente se colocar um pouco no que a gente tem de referência nesse estilo musical, né? A gente vai pensar naquelas vocalistas históricas como a Billie Holiday, como Sarah Vaughan, como Alberta Hunter, que inclusive já ficou infelizmente ficou um pouco mais esquecida, que eu realmente acho uma pena que quando as pessoas se lembrem dessas grandes vozes do jazz, elas não se lembram muito da Alberta Hunter, que eu acho um grande erro, inclusive. Mas ele me colocava para escutar e me ensinava a letra, e eu ficava escutando aquelas vozes diferentes, assim, ficava querendo imitar aquilo, querendo entender, não entender, mas brincar, né? E isso eu acho uma coisa sensacional, fascinante. A criança, ela não quer aprender, né? Ela aprende, é do processo dela, mas ela quer brincar dentro daquilo. E aí eu lembro, inclusive, assim, eu com 7 anos de idade, eu cantarolando jazz standards, assim, quando eu era criança. Sensacional. E foi ali que eu tenho a minha primeira memória de querer ser cantora. Só que eu não venho de uma família de músicos, não venho de uma família de artistas. Meu pai é professor universitário, sabe? Então não era um caminho assim muito traçado, muito aberto na minha vida. Até que quando eu era adolescente, tinha um violão lá em casa, encostado, que hoje inclusive está aqui. Não deixei ele mais ficar encostado. E eu comecei a escutar rock, comecei a escutar Bon Jovi, eu queria ser o Bon Jovi, eu queria casar com o John Bon Jovi. E eu comecei a tocar violão, porque uma amiga minha na escola começou a ter aula de violão, e eu quis também ter aula de violão. Então acho que eu vou tentar esse negócio. E aí, querendo tocar violão, de repente eu falava para mim mesma assim, poxa, mas será que eu não posso cantar mais do que isso? Eu sentia minha voz me chamando muito mais do que o violão. Eu, inclusive, hoje voltei a estudar violão, assim, depois de um grande ato na minha vida, começo a voltar a estudar violão de uma maneira mais séria também. E sei que eu vou ter que resolver isso na minha vida também. Eu me devo isso, né? Ao invés de eu falar, eu devo isso ao mundo, aprender violão, não, eu devo isso a mim, resolver minha técnica no violão, aprender pelo menos mais algumas coisas. Mas a voz me chamava muito mais, eu tinha muito mais a minha voz como uma demanda do que o violão em si. Então foi que eu comecei a fazer aula de canto, e nem sempre nesse trajeto a gente acha as melhores pessoas capazes, melhor habilitadas para orientar a gente. E deixando claro também, não quero colocar crítica assim para ninguém não, porque naquela época, né, assim, Pedra da Gávea ainda era desse tamaninho, o arco-íris ainda era preto e branco, a gente não tinha internet, sabe? E isso eu acho uma coisa muito importante a gente entender hoje. Sobretudo pensando que eu não venho de uma família de músicos, descobrir os caminhos da música não eram
tão certos, não eram tão fáceis, sabe? Era uma coisa que você tinha que garimpar muito, conhecer alguém que conseguisse te colocar em contato com outra pessoa. Para voz, então, né, Aline? Ai, nossa. A gente que está na voz especificamente, a gente sabe como essas coisas são ainda mais complicadas. Eu acho que até surgir a internet, assim, como essa plataforma tão rica como a gente tem cada vez mais, e aí eu vou falar de YouTube, eu vou falar de Instagram, eu vou falar inclusive das pessoas ocupando o Instagram para colocar algo além de foto de comida, foto de Foto da gatinho, praia. foto de paisagem, foto de esmalte. Não que haja qualquer erro nisso, mas de algum tempo para cá, né, o Instagram ele começa a ser essa plataforma que as pessoas começam a entrar lá muito mais para compartilhar seus conhecimentos, né? O YouTube também. Então, até começar essas coisas, você conseguir, por exemplo, um livro de voz era muito complicado. Não tinha na banca de jornal, né? Igual Não a revistinha do tinha, violão, né? não tinha de jeito nenhum. Para você pensar, nossa, eu preciso de um fonoaudiólogo, onde é que eu vou num fonoaudiólogo? Essas coisas eram muito complicadas. Em geral, o fonoaudiólogo, quem ia orientar era a psicóloga da escola, que via uma dificuldade de fala ou de aprendizado numa criança, né? E depois ia uma psicóloga para aquele caso, mas também a gente pensar em psicólogos, não, em fonoaudiólogos especializados em voz profissional, também é uma coisa muito recente, né? Então, falando tudo isso para colocar na perspectiva, assim, né? A gente vai descobrindo, e eu passei por um processo de descobrir a minha voz muito aos poucos. E nisso de descobrir minha voz, é claro que eu esbarrei em vários erros, vários equívocos e tive que superar todos eles. E fui seguindo, até que eu cursei letras. E eu acho muito interessante, dentro da minha formação como cantora, a formação que eu tive dentro da Universidade de Letras. Eu não concluí, mas enquanto eu estava estudando, eu fiz pesquisa de sociolinguística, que é exatamente essa linguagem como um construto social, né? Para dar uma explicação bem assim rudimentar sobre o campo da linguística, a gente pode observar ela de dois espectros. Um desse espectro social, como ela é esse construto social, e do espectro neurológico, neuronal. Não sei se eu estou usando bem o termo certo, mas a linguagem como um instrumento de cognição. O que a linguagem opera dentro das nossas cabeças para a gente conseguir se organizar. E eu fui muito mais para um lado de sociolinguística, que acho fascinante também, sabe? Mas dentro da sociolinguística e dentro dos estudos na faculdade de letras, eu comecei a perceber o quanto aquilo tinha de conexão com o que a gente faz com a voz, sabe? O quanto aquilo tem de relevante para tudo que a gente faz com a voz. Quando eu falo tudo mesmo. Eu falo absolutamente tudo que a gente pode fazer com a nossa linguagem. E a voz é ainda mais eu acho que é um glacê nisso tudo, sabe? Extremamente importante, mas... E aí depois só que eu fui entrar na faculdade de música, que essa sim eu concluí, e inclusive quando eu entrei na faculdade de música, eu entrei como mezzo-soprano, eu achava que a minha classificação era mezzo-soprano. Então você imagina eu assim... Nossa! Foi problemático. E foi aí também que acho que foi no primeiro ano do curso de música, que eu tive um nódulo vocal. Oh, e Mas eu vou falar assim, esse nódulo foi um problema, e eu tomo ele assim como um- algo importante que a gente precisa pensar sempre enquanto a gente vai trabalhar a nossa voz. Se a gente não conseguir cruzar as nossas frustrações, a gente nunca vai conseguir tirar aquilo que a gente quer da nossa voz, sejam elas grandes ou pequenas, sejam elas aquele nosso professor falando, não, você ainda não vai cantar isso, porque tua voz ainda não está pronta, ou esse não é o seu repertório. Ou ainda um nódulo vocal, ou ainda algumas coisas que requeiram mais cuidado. Conjuguei certo? Requeiram? é isso mesmo, certíssimo. Tá dentro do Se eu desenvolvimento. conjuguei errado, alguém, por favor, me corrija. É,
essas coisas que requerem mais a nossa atenção, sabe? E foi aí que eu comecei um trabalho de fonoaudiologia com a Luciana Oliveira, e foi ali que eu comecei a de verdade entender a minha voz e entender o que seria uma técnica que me atendesse. Olha, depois de ter caminhado tanto. Depois de ter caminhado tanto, depois de já estar dentro da faculdade de música. E foi aí que eu fiz a minha transição. Foi aí que eu saí de ser mezzo-soprano e fui para ser soprano, né? E hoje eu sou, na minha classificação vocal, sou soprano lírico, inclusive com coloratura, com agilidade. Nossa Senhora! Que era uma coisa que eu não imaginava que eu fosse ter. E, inclusive, professores meus na época, antigamente, falavam, não, sua voz não é de agilidade, sua voz é pesada. E minha voz não é pesada. Minha voz não é nada pesada. Não, nem a voz falada é pesada. Pois é, nem a voz falada é pesada. É escura, né? Mas ela não é pesada. Então, essas coisas eu só fui entender dentro da terapia de fono. E aquilo me chamou a atenção para várias coisas, assim. E, bom, hoje eu faço meu trabalho com a minha terapeuta, com a minha psicóloga. Adoro trabalhos terapêuticos, né? Porque a psicanálise é só uma das várias modalidades de terapia que a gente consegue encontrar e às quais a gente consegue se dedicar. Mas eu costumo pensar também que a minha fonoterapia lá atrás foi talvez assim a primeira abordagem terapêutica que eu tenha tido dentro de mim, porque não tinha, inclusive, como tratar a minha voz sem me perceber, sem perceber os meus mecanismos, sem perceber a minha trajetória interna, as minhas ideias, né? O que é que me motivava a falar, o que é que está por trás do meu discurso. E foi aí também que eu comecei a entender que voz não é algo engessado, porque muitas vezes a gente pensa a voz como algo engessado, né? Talvez você, inclusive, Aline, como uma fonoaudióloga e com todos os seus estudos e seus anos de dedicação, você consiga também pensar no quanto a tua percepção de voz foi mudando ao longo do tempo. Quando a gente está de fora, né? Quando a gente é faixa branca, quando a gente nunca se dedicou e nunca tentou muito entrar nesse universo, a gente toma a voz como algo muito estável, ou muito pronto, ou muito imóvel, ou quase nada maleável. Quando, se a gente prestar atenção no universo que nos cerca, ou às vezes só no que uma pessoa consegue dizer, consegue falar ao longo do cotidiano dela, ao longo da vida dela, ou, sei lá, ou na relação dela com a gente, né? Então a gente sabe pelo tom de voz dela se ela vai estar triste ou feliz com a gente, se ela quer que a gente vá com ela ou se a gente quer que a gente fique longe. Se a gente observar mesmo e parar para ouvir, a gente percebe o quanto a voz é maleável. Se tem uma coisa que a voz é molinha, né? E completamente flexível para absolutamente tudo que a gente quer fazer. Né? Se a gente pensar em todos os contextos em que a gente depende da nossa voz e como ela bem trabalhada e bem estruturada e dentro de uma boa relação com nós mesmos, a gente consegue aplicar ela a diferentes situações, com diferentes demandas, a gente percebe que ela é tudo menos estável, menos imóvel, menos imutável. A gente não é. O corpo, né? Ela está no corpo. O corpo não é estável. Exatamente, né? Exatamente. Então foi aí que eu comecei a perceber todas essas conexões de maneira diferente, sabe? E eu também percebo que eu nunca teria entrado num caminho de começar a tirar melhor o que eu quero da minha voz, ou construir. Não, né, vou refrasear isso. Eu não quero dizer que eu tiro da minha voz o que eu quero. Eu vou dizer que eu construo com ela o que eu intenciono, sabe? Então, todo esse caminho e toda essa relação que eu construí com a minha voz foi de vital importância que eu tivesse essa compreensão, sabe? Que não existe a minha voz e eu. Não. E talvez você, assim como eu, já tenha escutado várias vezes, né? Não, hoje eu estou brigando com a minha voz. Já. Nossa, eu escutei isso ontem. Olha, quem perde você, tá? Quem perde é você, exatamente.
Eu, inclusive, botei uma vez um videozinho no meu Instagram, assim, que é um labrador rosnando no espelho, sabe? E bem baixo, assim, quando a gente briga com a nossa voz, que é basicamente isso. Exato, é mesmo. A gente está brigando com a gente mesmo e a ideia não é essa, né? A gente tem que E tá dialogar. perdendo. Tá E tá perdendo, e perdendo. tá Não tem empate, gente. Quando a gente briga com a gente mesmo, não tem empate. É 7-1. Boa, é 7-1, exatamente. É de lavada. É de lavada, é humilhante, assim. Você vai, sei lá para onde, você não vai para lugar nenhum, né? Você senta ali e ainda chora com você mesmo. Isso. A sua voz vem dizer para você, é assim mesmo, ó. Você vai perder sempre. É nesse. A voz está num canto olhando assim, eu não sei por que você se submete a isso. Exatamente. Melhor definição. Teríamos que fazer um meme assim, com essa imagem. Seria muito bom, seria muito bom. Mas isso que você está falando é bem importante, né? É uma luta mesmo, né? Uhum. Eu vejo os meus alunos e vejo muitos cantores falando no Instagram e tudo mais sobre a luta que é tirar alguma coisa da voz, né? E aí dá vontade de dizer, cara, você não tem que tirar nada. Aceita ela e dê o que ela tem para te dar. Exatamente. Dialoga com ela que uma hora você vai entender o que ela está querendo, você vai entender, inclusive, que ela está passando aquela mensagem que você quer passar, né? Isso. E ainda tem isso, né? Você não sabe qual é a origem do que você quer fazer. O que você quer fazer? Não, mas peraí. Você quer ser às vezes Bon isso não Jovi? está claro na nossa cabeça, né? Exato, você quer ser o Bon Jovi, mas por que você quer cantar igual o Bon Jovi? Né? Por quê? Ah, não, mas peraí, por que você não pode ser a Marília? Por que você não pode ser a Aline? O que a Aline quer passar? A mesma mensagem que o Bon Jovi? Mas você não precisa fazer igual, né? O que você pode fazer? O que você quer fazer? Exatamente, como você quer soar, né? Como isso. É que você quer soar? E você fala isso de engessar, é bem isso, né? O professor de canto, hoje em dia menos, mas até um tempo atrás era tudo muito o que está no livro, né? O que está no livro, o que todo mundo já fez. Como se o livro trouxesse alguma coisa, gente. Como se o livro trouxesse alguma coisa. Tem muita gente que me pergunta, qual que é o livro bom para eu ler? Aí eu falo sempre, a primeira resposta que eu tenho é aquele que você vai escrever sobre a sua própria voz. Boa. Para ali no piano e se dedica a entender o seu instrumento, porque o livro não vai te dar nada de novo que você não tenha compreendido. O livro não vai te dar nenhuma compreensão nova, ele pode clarear algumas coisas, ele pode apontar novas direções, mas se você não tiver condições internas, né? Se você não tiver esse conjunto de sensações dentro de você, esse mapeamento do que você é capaz de fazer, o livro não vai te dar isso. Não dá mesmo. Pelo contrário, né, a gente vai ler ali, vai entender errado e vai ratificar aquilo que a gente está fazendo que não nos serve. Sim, você começa a questionar se você está fazendo. Peraí. Isso. Não está igual lá. Isso. E tá tudo bem, né? Você não está no livro, né? Exatamente, né? Eu acho também que isso é uma coisa que a gente e muitas vezes quando a gente começa a cantar, e aí quando eu falo a gente, eu vou falar de verdade de todos nós, porque não, porque eu sou professora, não, porque eu sou preparadora vogal, eu sou fonoaudióloga, não importa. Acho que todo mundo iniciou esse processo lá atrás. Todo mundo teve que engatinhar para depois andar, para depois correr, né? Então, acho que nesse sentido todos somos muito iguais. Será que eu perdi o fio da meada? Peraí. E aí todos nós precisamos entender o nosso instrumento, sabe? Não é algo que alguém vai nos dar, não é um input que vem de fora. As respostas da nossa voz não estão lá fora, sabe? Talvez a gente precise de que incida alguma luz dentro da gente para a gente conseguir achá-las. Mas isso é uma coisa que eu falo também para absolutamente todos os meus alunos. Entende que o objetivo do trabalho vocal é colocar na tua mão a autoridade da tua voz. Porque não existe ninguém mais soberano sobre a sua voz do que você mesmo. Não tem o que nenhum professor vai dizer que vai ser maior do que do que a sua percepção. A gente também precisa entender a nossa percepção, né?
A gente precisa ampliar a nossa percepção do que aquilo que a gente tem, além daquelas ideias que são muito de fachada, mas quando a gente vai debulhar ali um pouquinho, quando a gente vai meter a mão ali, a gente vê que não, realmente não é bem assim. Mas não existe ninguém mais soberano na nossa voz do que a gente. E por que que eu falo isso, gente? Olha, dentro da universidade, eu fiz Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive professores que me mandavam fazer vocalize e eu falava assim, esse vocalize me incomoda. Não, mas tem que fazer. Não, mas eu não tenho que fazer, tá me incomodando. Ah, mas você quer que você entre aqui e tudo que você faça seja fácil? E, sabe, assim, hoje mais ainda, mais do que naquela época, hoje eu entendo assim, tipo, caraca, essa pessoa acho que não entendeu nada de voz. Sabe? Porque senão a gente volta para aquela briga, né? Eu brigando com a minha voz para conseguir dela alguma coisa. E o que é essa coisa? Será que me serve mesmo? Será que é Mas, mesmo aquilo que eu quero construir? Não é, provavelmente não é. sim, às vezes você precisa de um passo atrás, né, para fazer com que aquele exercício que não estava confortável, bem, se não está confortável, tem alguma coisa. Vamos fazer um outro que vai te levar para esse caminho, ou sei lá, não precisa ser esse caminho, pode ser outro caminho, né? Até porque as vozes Era são meso, diferentes. exatamente, quem é classificado como meso, entrou na faculdade, descobriu soprano, deveria ter um motivo para aquilo não estar confortável, né? Né? Mas o professor... Há boatos, né? Pode. E aí o professor tá tão engessado, né? Não, peraí, você é a primeira que sente desconforto. Talvez seja a primeira que disse, né? Porque Exatamente, se a pessoa não falar, exatamente. então, E ainda que eu seja a primeira, isso é errado? O problema está em não, mim? não, Né? não tá assim. E eu falo muito isso para as pessoas. O desconforto é o único sinal possível que a tua voz consegue falar para você, assim, ó, por aqui não, não, por aqui não, né? E aí também a gente volta naquele outro papo de que enquanto a gente não conseguir transcender essas frustrações, contornar essas frustrações, a gente não vai construir essa relação com a voz que a gente precisa. Tem que se relacionar mesmo, é uma Tem que conexão, se relacionar. não Tem tem, que se relacionar. Não tem muito jeito, não. A gente também acha que voz é chegar lá e tá pronto? Não, não tá. não, Não não. é Uber Eats. Não, não tá. Não tá. A gente tem que construir isso. A gente tem que construir, sobretudo, essa relação. E é Porque diariamente, né? diariamente, constantemente. Diariamente, né, pessoal? Você que já subiu no palco com algumas pessoas importantes, que eu sei, eu sigo ali, tá? Pessoas até que eu admiro pra caramba. Sabe que para subir lá no palco e fazer um show para um monte de gente não foi naquele dia, né? Nossa, não. Não, não, Não não. foi, Eu né? Ela costumo, eu costumo sempre dizer para as pessoas assim, o Usain Bolt, nesse momento, ou tá treinando ou tá descansando do treino. boa! Ou tá descansando do treino. Ou É, ele está treinando nesse momento, ou ele está descansando do treino. E as duas partes são importantes. No sim, trabalho de alta performance, as duas partes são importantíssimas. muito, muito importante. Então é uma relação que a gente cria. É a gente aprender com o nosso instrumento, né? Isso que eu ia falar. Eu falo muito para as pessoas também. Lembra que a ciência vocal, ela vem depois da voz. A ciência vocal, ela vem. Tudo bem que a ciência, cada vez mais, ela está avançando, né? A gente consegue colocar uma câmera lá no fundo da garganta e conseguir ver como é que a coisa está operando na hora. Mas isso vem depois da voz. O que os livros, os grandes tratados de voz que são escritos, né? Hoje, cada vez mais a gente tem literatura sobre o assunto, graças a Deus. Mas o caminho sempre de escrever qualquer tratado de voz foi ouvir o que está sendo feito. Foi primeiro perceber, ouvir, observar e observar por um tempo também. Não é ouvir e falar pronto. Não, é ouvir, observar, observar por um tempo, colher um universo de amostragem, para depois a gente entender esses processos, esses mecanismos, bom, aí coloque-se o que quiser, esses fenômenos, essas tendências. Então, não espera que Verdade. você vá ler um livro para encontrar lá a sua voz.
primeiro a sua voz precisa existir. E isso é uma coisa muito engraçada da sua voz, da nossa voz. Eu estava conversando ontem com um artista plástico, e ele falando assim que os cantores, né, e os atores e os bailarinos, o momento de performance deles é um momento de grande ansiedade. Que ele falou, eu quando pinto, eu tenho uma grande ansiedade, eu tenho uma grande demanda em cima de mim. Mas quando eu exponho aquilo, a ansiedade já passou. E ele falou, os artistas de performance, não. Eu falei para ele, porque ao contrário dos artistas plásticos, os artistas de performance, só por técnicas muito modernas, que conseguimos cristalizar o produto da nossa performance, o nosso produto artístico. E o que eu quero dizer com isso? A voz, ela só existe enquanto ela está sendo feita. Quando a gente entra em silêncio, não tem voz. Então, cada nota, cada emissão, cada frase é algo que a gente está fazendo naquele momento. E a gente precisa entender isso para parar de se agarrar na nota, para parar de se agarrar nas qualidades, É para verdade. parar de se agarrar no que a gente está fazendo, no som, na afinação. Não, 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 não. O que a gente precisa entender é esse processo de criação, é esse processo criativo, esse processo de performance. É nele que tem que estar a nossa atenção. Muito mais do que no produto em si, porque o produto, a hora que a gente parou de fazer, ele parou de existir. Ele parou de existir, exato. Então a gente precisa colocar a nossa atenção em nós mesmos. E mais ainda, é aí que a gente precisa construir essa relação. Isso é verdade. É interessante essa visão, né? Essa definição, vamos dizer assim, do que é, né? Porque o artista plástico, ele prepara, o pintor, né? Ele prepara o quadro acabou, tá pronto ali. Quem vê vai fazer. Claro que aí o processo continua porque tem a interpretação do outro, né? Tem mas o artista já fez o trabalho dele ali. Sim. Tá acabado aquele quadro. Agora, e quando o quadro vem, desculpa te interromper, mas quando o quadro vem, ele já esboçou, ele já pintou, ele já apagou, ele já corrigiu, sabe? Ele já amassou rascunho, já quebrou. Já quebrou, sabe? Tipo, já saiu correndo no meio da noite falando, eu não nasci para fazer isso. Exatamente. Chorou no banho, sabe? E aí, quando ele tá lá na exposição, ele tá, opa, tranquilo, né? Assim, com uma roupa legal, de banho tomado, penteado. A gente, se chorar no banho, ainda tem que lembrar que tem que se recuperar, porque senão não dá para cantar com o nariz todo entupido. Pois é. Então a gente fica com mais raiva ainda. E a gente fica fica mais frustrado. A gente fica mais frustrado. E esses processos todos, gente, todo mundo tem que ter, todo artista tem que ter, sabe? Eu acho, falando disso, também me vem muito outra coisa na cabeça, Aline. A gente vive numa sociedade e a gente é educado, né, no nosso sistema de ensino e tudo, a odiar erro. Então, se eu faço uma nota que ela é minimamente imperfeita, dentro de uma... E aí, imperfeita para quem? Imperfeita como? Eu já quero jogar ela fora, eu já quero desvalidar. Só que mesmo uma nota errada, gente, ela tem ali um conjunto de informações que, se a gente ignorar aquilo, a gente nunca vai usar aquilo como caminho, como degrau, como tijolinho para construir aquilo que a gente quer. Então, o processo é vital, o processo é importante, sabe? E eu acho que numa sociedade como a nossa, nesse momento tão crítico que a gente está vivendo hoje, a gente não pensa mais em processos. A gente só vê produto. Só vê produto, exatamente. A gente só quer as coisas prontas. E a gente só quer as coisas prontas para se apegar a elas ainda, né? Você está falando do erro, eu observo muitas pessoas se apegando ao erro. Tipo, erro é uma perda. Se é uma perda, abandona, gente. Não se apega a ele. Uhum. A pessoa se apega àquele... Eu tenho muitos alunos, tem muito paciente que... eu errei. E aí fica com aquele... Tipo, aluno principalmente vai cantar a música inteira, já começou errado, ele tá pensando naquilo que ele começou errado. Fica segue e vai corrigindo, vai fazendo o processo. E vai encontrando o que você quer fazer, vai corrigindo segundo o que você entendeu que é errado. Tá pensa errado, no alvo, né? Pensa no processo, fica pensando naquele único produtinho ali que não ficou bom. Tudo bem, é o agora.
Você pode fazer de novo. Inclusive, Aham, a gente aham. ainda brinca assim, a gente nem gravou, nem fez um álbum, nem fez um single disso, não vai pro Spotify, fica tranquilo, faz de novo, né? Como se o single, o álbum, não tivesse assim uma série de erros que foram parar na lata de lixo, tá, gente? Porque a Tá, gente também tem isso. escuta, também isso, né? A gente escuta uma gravação, há uma música de 3 minutos, 5 minutos, às vezes ela demorou uma semana dentro do estúdio, sabe? Então, a gente também pensa muito em produto, né? A gente olha para a gravação e fala, não tá igual. E não vai ficar. E isso não é ruim, pelo contrário, isso é maravilhoso. Você é flexível, né? Você tem oportunidade de fazer diferente, de reinventar sua própria música, né? Fazer de outro jeito. De repente, né? Tipo, a gravação já tem mais de 5 anos, você já pensa diferente, você já ouve a Aham, sua voz diferente. Faz diferente, gente, tá tudo bem, né? isso. Dentro daquilo que a música, que a gente entende que é música, faça de outro Aham, jeito. aham. Você E pode se- mudar até o tom da música, inclusive, não tem problema nenhum, a música é Não sua. é demérito, não é Não é demérito, demérito. não é Baixa meio demérito. tom, baixa 2 tons até, não tem problema, sobe 2, não tem problema nenhum. Isso Você não é não é melhor nem pior do demérito. que ninguém. Exato. E essa medida, né, que a gente tem do não, não, quanto no original, não sei o quê, isso é outra coisa que me perguntam, assim, sobre, mas transposição. Eu falo, gente, olha, às vezes a gente fica tão amarrado em cantar no original que a gente termina não explorando o que a nossa voz tem de bonito. Às vezes a gente deslocar aquele tom, sei lá, um tom para cima, um tom para baixo, não importa. Às vezes a gente mudar aquela tonalidade e a gente chega naquilo que a nossa voz tem para brilhar naquela música que no original não vai acontecer. Aí eu pergunto, o que que importa? Importa você mostrar o que você tem da sua identidade, daquilo que é inalienável teu, ou você ficar vestindo um sapato que não é teu? E que outra coisa, ninguém vai querer ouvir, no sentido de que se é para ouvir o original, gente, o original tá feito. E não existe nada melhor em ser original do que o original. Exato. Super. Então, Melhor frase. Né? Tipo, tem que fazer um quadro com essa frase. Super então, verdade. eu repito, não existe. Será que eu vou lembrar ela toda? Não existe nada melhor em ser original do que o próprio original. Exato. E quando a gente quer cantar, a gente quer ouvir a nossa voz, a gente quer viver a nossa relação com a nossa voz. A gente quer colocar o nosso grito, né? O nosso chamado, o nosso, sei lá, o nosso uivo, o nosso apelo, a nossa vocação no mundo. É a nossa verdade, A né? nossa verdade, perfeito. Você quer botar a Então, sua verdade na verdade do outro. Mas a gente cai muito naquela coisa do virtuoso, né? Eu não sei você, mas eu tenho alguns alunos que gostam do virtuosismo, querem fazer igual fulano que faz aquilo, quer botar vários efeitos, vários esquemas vocais na mesma música. uhum. E você tá onde, né? E Cadê você tá você? onde? Você tá onde? Eu não tenho nada contra o virtuosismo, não. Eu acho muito legal, muito divertido. Mas eu não acho nunca que ele pode ser um fim em si. Eu acho que o virtuosismo ele é sempre um meio. E estudando técnica vocal, me dedicando à técnica vocal para entender, o que eu gosto sempre de pensar é que a técnica vocal é uma caixa de ferramenta que tem cada vez mais ferramentas diferentes e melhores, sabe? Para mim é isso. E eu posso olhar para a caixa de ferramentas toda bonitinha, brilhando, mostrar para os amigos, olha que bonito, aí fecha de novo e devolve na estante. Ou eu posso pensar minha caixa de ferramenta como, cara, o que que eu consigo fazer com isso? Sabe? O que que eu quero construir? Porque já que eu tenho ferramenta para construir o que eu quiser, o que que eu quero construir? E é assim que eu Inclusive penso, desmontar a ferramenta, né? inclusive Desmonta desmontar. ela, se eu É, juntar a chave de fenda com isso aqui dá o quê? Dá. exatamente, exatamente. Então eu acho que Igual ah, criança, né? a gente não pode nunca pensar a coisa como um fim em si. Virtuosismo é incrível, mas você escuta aquilo e pensa numa frase vocal, numa, sabe?
Porque eu também já escutei muita gente virtuosa que você coloca aquilo, tal, e aí, né, várias aloprações técnicas, aí de repente você vira e fala assim, tá bom, então tá, né? Vamos escutar um Vangelis, vamos escutar assim uma música mais de atmosfera, sabe? Ou não, tá bom, assim, eu realmente preciso nesse momento de silêncio. Vamos pegar essa música. Olha, que É bonito o música vento, também, né? sabe? Então, Faz o que parte. que se quer construir além do virtuosismo, sabe? E eu acho que isso, quando a gente escuta os caras mais virtuosos do mundo, você vê que eles trazem isso. O virtuosismo é só mais uma cor dentro da paleta deles, sabe? Eles não vão pintar uma tela inteira daquilo. Não, exato. Eu identifico muito o que as pessoas consideram como virtuosos e tudo, assim, as referências dos meus alunos Uhum, e de cantores que não são meus alunos, mas já buscaram orientação e tudo mais, sendo fonoaudióloga. E assim, quando eu escuto o que eles colocam como virtuoso para eles, eu fico assim, pô, mas tem uma mensagem ali, né? Faz parte da personalidade da pessoa. Você vê que ela faz aquilo é uma identidade, né? É o que aham. identifica o artista. E você, assim, o que você entende que te identifica? Assim, a pessoa vai ouvir você, vai ver seu show, mesmo que não esteja te vendo, vai saber que é você. Uhum. Né? E essas pessoas são assim, cara, Beyoncé, por exemplo, é Beyoncé? É David Coverdale, né? Que tem Nossa, de uns verdade, qualquer detalhes. um, qualquer nome que a gente gravou na vida vai se aplicar nessa regra. Aham. Exato. E tipo assim, tá, e aí, fulaninho, né, o Joãozinho, ou Mariazinha, que E for. aí, Enzo? E aí, Valentina? Enzo, Valentina, quem for, cadê? Eu quero não te ver, mas ouvir falar, é o Enzo. E a Uhum. Valentina, né? Ai, nossa, tem tudo a ver com ela, é a verdade dela, é como ela se Uhum. tem. E uma hora você vai conseguir encaixar alguma coisa ali. Vou pegar isso aqui, ó, né? Dessa minha referência aqui, dá para encaixar aqui, mas tem que casar, né? Tem que fazer uma conexão com a sua Sim, verdade. com E isso certeza. é um desafio, né? É um desafio para. Sim, 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 Acho que é um desafio muito. para a gente se construindo como artista e é um desafio também fazer com que o aluno entenda isso. Cara, tem uma frase do. Ai, que droga. Agora eu não vou lembrar se é do Miles Davis ou se é do Joe Coltrane, que ele fala, cara, leva-se muito tempo para soar como nós mesmos. Não sei, não sei dizer qual dos dois é não, mas essa frase é Eu- boa. A gente pode até buscar aqui, assim. Aí depois na edição, Aline, você corta. Não, essa é a melhor parte, gente. A gente está construindo aqui. Estamos num processo. Vamos fazer jus à palavra que mais apareceu até agora, processo. Mas eu acho essa frase sensacional, porque quando a gente pensa, inclusive, num cara como ele, esse artista aí que eu acabei de falar o nome certo, você vê como é uma questão do artista se entender e transcender também a técnica para entender quem ele é, o que que ele quer dizer e como ele vai manipular aquela técnica. E, e isso eu acho que isso é inerente de verdade em todo mundo, em todos os artistas, pelo menos, porque eu acredito também, acredito não, assim, eu tenho bibliografia para sustentar o que eu vou falar agora. Os artistas, eles se assemelham muito mais em seus processos do que em seus produtos. E tá, quando a gente pensa, por exemplo, nos músicos, né, ou pessoas que lidam com a música, então a gente vai ter os instrumentistas, os guitarristas, os bateristas, os maestros, os cantores, né? Todas essas pessoas vão lidar com algumas dimensões vão lidar com algumas das mesmas dimensões, e em algum momento o trabalho delas vai ali ter uma separação assim de 4 graus, que aquilo vai levar as pessoas para direções completamente diferentes. Mas isso também se aplica em outros artistas, a outros artistas. Isso também se aplica em dançarinos, isso também se aplica em pintores, Atores. em atores, tudo isso.
E isso eu acho importante a gente entender, que a gente precisa transcender a técnica. Por isso que eu falo, não existe nada de errado a gente ser virtuoso, gente. Não existe nada de errado a gente estudar todas as escalas e saber tudo e tal. Isso é incrível. Nunca pensem que isso é pouco, mas isso não pode ser tudo, Exato. sabe? Descobriu aí o nome. Tô aqui. Time to... Muito bom. Depois você tira tudo isso na edição, né? Aí você fala para mim, Marília, a gente tá ao vivo. Não estamos ao vivo, fica tranquilo. O fuso horário é bem grande, né? Marília está em Lisboa. Sim, estou em Lisboa. Terrinha maravilhosa. Gente, não vou achar agora, mas tá, tudo bem. Não precisa tirar na edição. Mas a gente demora nesse processo, né? E eu acho também que a gente não pode passar por esse processo com pressa. Não. Não, gente, tem que viver um momento cada vez, né? A vida tá aí. E eu acho que a gente tem que entender também que é esse o nosso trabalho como artista. Não é atender uma técnica. Exato, é o processo que é o trabalho do artista. Né? E hoje vendo assim, hoje muitas vezes, e lendo às vezes críticas ou observações em relação a montagens de ópera ou artistas, cantores, assim, e vendo que às vezes a crítica ela se limita a questões técnicas, eu fico muito entristecida. Eu acho isso um tanto quanto cruel, porque parece que a única coisa que o artista tem a oferecer como artista, dentro da sua performance, é atender uma técnica. Uhum. Uma técnica que não é dele, que não foi ele que construiu, que nasceu antes dele, que, sabe, foi criada, foi forjada ao longo de anos. E, de repente, ele tem que estar lá e atender aquilo. Exato. E eu fico, sério mesmo que é só isso que a gente tem a oferecer? Ingrato, né? É. Triste, né? Só porque a gente não foi escolhido para fazer né, a análise daquela voz. Aquela voz não é a nossa, né? Porque o que está escrito. É o que você está falando, né? O que está escrito no livro é o que foi observado em um caso, né? Em uma laringe, em uma personalidade, e foi colocado no livro e determinado que aquela técnica é assim, e tem que soar assim. Ou às vezes até em alguns. Às vezes até em alguns, mas não em todos. Mas não é todo mundo. Nem é no mundo inteiro, né? É um local específico. Aquele cientista pegou 30 pessoas, avaliou aquelas 30 pessoas, e aí assim ele definiu que tá, aquilo é só um caminho, gente. Tá, com base naquilo ali, o que você pode fazer, né? O que você pode construir com aquilo ali, o que aquilo te acrescenta, né? E não te define. Né? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. O que você pode construir com aquilo ali, de verdade? Isso. Porque não é para te definir, né? Não é um livro que vai definir como você vai soar, como você vai passar a sua verdade. E sim, tipo, o que eu posso construir com isso aqui? A galera tá todo mundo fazendo isso, mas será que eu preciso fazer isso também? Será que eu preciso... Não, eu posso fazer de outro jeito, né? Claro, dentro do que a música, o que a gente define como música, né? Tem que ter uma afinação, tem que ter... Claro que em outros lugares do mundo a afinação é diferente também. Também, né? Né? Vai que você queira cantar em outra língua, então você tem que entender que aquela afinação, a afinação ocidental não funciona, né? Vai que você queira causar um outro estranhamento, né? Exato. Tem vários artistas aí que fazem muitas coisas que a gente fica, tipo, soa meio estranho, assim, fora do comum, né? E os caras estão aí fazendo... E exatamente por isso a gente não consegue passar reto por eles, né? Exatamente esse estranho fora do comum, aquilo pega, né, a nossa percepção, aquilo puxa a gente pelo ouvido e a gente fica, meu Deus, o que é isso, né? Curiosidade, né? Aí você instiga a curiosidade, a criatividade. Não preciso fazer igual a todo mundo que está no rádio. Não preciso fazer. É bom também. Sim, sim. Tá tudo bem. Você falando isso, inclusive, me lembra muito recentemente não, foi no ano passado já, meu Deus. Mas um seguidor meu pediu
me pediu assim um tempo para poder fazer algumas perguntas para o curso dele da universidade e tal. E uma das coisas que ele me perguntou foi em relação ao canto lírico, à técnica do canto lírico. E é engraçado, né, que por ter uma formação no canto lírico e tal, e realmente assim, o que eu mais estudei na minha vida foram as escolas clássicas de canto. Eu vejo muita gente chegando para mim assim, eu quero cantar ótimo, vamos lá. Mas sabe, não é ópera não, assim, tá? Quase como se elas fossem pedir desculpas. E eu falo, cara, tá, beleza, vamos ver o que que eu posso ajudar na tua descoberta com a tua voz, vamos ver o que que eu tenho para contribuir com isso, né? Vamos lá, tal. E eu falei para ele assim, eu não penso nenhuma técnica subordinada à outra, eu não penso nada sendo menor diante do canto lírico. E eu acho isso importante ser dito e ser refletido até, porque eu sou cantora lírica porque isso atende a minha intenção comunicativa, sabe? Isso, no meu desejo de me comunicar, eu me enxergo dentro do canto lírico, dentro do que as pessoas fazem na ópera, dentro do que as pessoas fazem, dentro dessa sonoridade, dentro desse universo de coisas que a gente pode encontrar dentro do canto lírico, dentro da ópera, dentro da música de concerto e tal. Mas isso é meu. E o das outras pessoas? Sabe? Será que a gente precisa desconsiderar também essas intenções comunicativas dos outros e pasteurizar todo mundo dentro das mesmas técnicas? O que eu acho um grande erro, porque eu acho que, inclusive, isso fala da riqueza do mundo. Essa possibilidade das pessoas usarem a voz de maneiras tão diferentes. Sim, diversidade, né? A gente é um Sim. mundo tão grandão e a gente nem nasceu do mesmo pai e da mesma mãe. A gente é tudo igual. E o mundo hoje é mais variado do que nunca. Não, talvez não mais variado do que nunca, mas que é rico é. É rico e agora a gente sabe que ele é rico porque a gente tem acesso ao mundo inteiro, né? É mais fácil saber que tem pessoas diferentes em qualquer lugar do mundo. A gente tá aqui, tu tá em Lisboa, eu tô no Rio de Janeiro, a pessoa tá de casaco, eu tô até de bermuda aqui, que tá um calor no Rio de Janeiro. Enfim. E eu tô com uma inveja. Não, gente, eu gosto do frio. Aqui isso tá é papo quente. de carioca. Aline, isso é papo de carioca. Quando tá com 20 graus, põe um cachecol, mete uma bota, um casaco. Isso é papo de carioca. Ai, não adoro frio. Eu prefiro o frio, gente. Mas, enfim, é bem isso, né? É diversificado, né? E a gente tem mais acesso a essa diversificação hoje, mais do que nunca. É só procurar, né? Uhum. Se você só receber, só aceitar o que vem para você, a gente sabe que é tudo selecionado de acordo com aquilo que o computador entende que a gente gosta, né? Sim. Nunca quer dar Sim. novidade pra gente. Com certeza. Não convém. Não convém, exato. Não convém, mas é a gente conhecendo outras pessoas, conhecendo outros professores, né? Você falou no início que você, no início, teve professores que não te entregaram tanto, mas eu acho que isso faz parte do processo também, né? Você entende que aquilo, você quer mais do que aquilo, tipo, não, ele não está entendendo o que eu estou querendo dizer, eu tenho que procurar outro. E aí você procura outro, você é curioso, você começa a pesquisar. Hoje é mais fácil, né? Naquela época não era. Também tem isso. Mas hoje é mais fácil procurar outras coisas. É só você ter o interesse de buscar, né? Uhum. Quem é que tá falando a mesma língua que eu? Quem é que tá. Opa, quem tá falando uma coisa que eu acho que ele vai me entender. Sim, sim. E tá tudo bem, né? Se eu trocar de professor, né? Nossa, tá muito tudo bem. A vida Tá muito tudo bem. Eu falo muito para as pessoas, sempre que eu posso, sempre que as pessoas estão dispostas a escutar, eu falo sempre para elas. Lembra que o trabalho, o compromisso é teu com a tua voz, não é teu com o teu professor, não é teu com o teu pianista, com o teu maestro, com a tua mãe, é teu com a tua voz. Então, eu não queria mudar de professor porque eu vou magoar os sentimentos do meu professor. Não, ele vai sobreviver. vai sobreviver. E se ele é essa pessoa assim tão boa, tão indicada para esse trabalho, você pode ter certeza que isso aconteceu várias vezes já na vida dele. Isso não é uma perda, sabe? Porque, né, você estava falando, hoje em dia é inclusive mais fácil a gente procurar e procurar outros professores. A gente também tem que questionar, eu passei por isso várias vezes, questionar essa sensação, esse sentimento de ser refém do nosso professor.
que também acontece, sabe? Como se eu não posso fazer nada porque meu professor não deixa, ou eu tô aqui, mas silêncio, não fala pro meu professor que eu tô tomando sorvete. Não fala pro meu professor, não fala pro meu professor que eu fui ali assistir a masterclass de não sei quem. De verdade, tem mesmo. Eu passei muito por isso, e hoje eu percebo o quanto isso estava errado, sabe? Tanto internamente quanto externamente. E aí, de novo, gente, o trabalho, né? Eu comecei a conversar com a Aline antes da gente começar a gravar, e a gente começou a falar de como seria o podcast, tudo. Ela começou a falar de como veio e por que eu tô aqui agora, tudo. Uma hora eu falei, Aline, então, se eu for te responder e dizer tudo que eu acho, a gente vai perder material do podcast. Coloca logo esse negócio para gravar. Quando eu falo que isso está errado, tanto internamente quanto externamente, é porque antes da gente começar a gravar, eu falei para a Aline assim: o objetivo de todo o trabalho é colocar a voz na nossa mão. O objetivo de todo o trabalho é colocar a autonomia da voz na mão de quem detém a voz. Sabe, é óbvio que a gente sempre vai poder recorrer a pessoas que vão nos ajudar a entender melhor o que a gente precisa fazer. E aí, pessoas no plural, gente, não relega isso a só uma pessoa, por melhor que ela seja, tá? Mas para entender a nossa voz, a gente vai precisar de vocal coach, a gente vai precisar de fonoaudiólogo, a gente vai precisar de professor de canto, professores de canto, a gente vai precisar de psicólogo, nutricionista, otorrino, tá? Né? Amigas, a gente vai precisar daquele papo com as amigas, a gente vai ginecologista também. Tudo isso. Todo mundo. Tudo isso. Então entende que o objetivo do trabalho de canto é colocar a voz na tua mão e não na de qualquer outra pessoa. E aí você decide o que você vai fazer com a sua voz, para onde você vai levar, como você vai resolver aquilo, como você vai soar, o que você vai construir com qualquer coisa que você queira fazer com a sua voz. Porque a técnica é você ter vários caminhos para entregar alguma coisa, sabe? E eu várias vezes me vi em situação que eu me sentia completamente refém dos meus professores, do tipo, meu Deus do céu, se eu não tiver aula com esta pessoa, eu não vou ter ninguém para me orientar. E várias vezes eu tinha essa sensação num momento em que eu sentia que o trabalho já tinha saturado, que eu sentia que aquela pessoa em questão, e isso aconteceu mais de uma vez, tá, gente? Que aquela pessoa em questão já tinha realmente me dado tudo que ela podia para eu construir minha voz. E quando esse ponto chega, não é falha tua em querer mais, não é falha da pessoa em não ter mais para dar. Porque também isso depende muito da relação, depende muito do canal, depende muito dos momentos das pessoas. Assim, é uma equação cujas incógnitas tendem ao infinito, gente. Então, não absorve isso como uma culpa tua, ou sou eu que quero demais, e na verdade a pessoa que está ali me orientando já disse que é assim, assim, assado. A investigação é tua. Não existe nada como a tua voz, não existe nada como a tua identidade vocal. Então, não limita ela. É só com ela que você tem que ter o seu compromisso. Sabe? É só com ela que você tem que se comprometer e seguir. As outras pessoas vão te ajudar. Não precisa brigar com ninguém também quando esse ponto chega. E eu acho isso importante dizer, porque muitas vezes eu parei de ter aula com certas pessoas, eu parei de ter o acompanhamento de certas pessoas, e por não entender isso, ficou não vou falar que eu briguei, mas ficou ali sabe, partiu de uma maneira que ficou afiado ali, ficou meio assim, quebrado demais, sabe? Parece que aquela ponte ali caiu. Parece que voltar para lá, parece que sempre ia ter aquele conjunto de coisas mal resolvidas naquela relação, porque eu sentia de verdade que a minha voz precisava de mais. Confia nisso, gente. Confia. E às vezes a gente demora muito tempo para entender que aquilo que a nossa voz está pedindo é real. Não é invenção da nossa cabeça, sabe? Eu tenho uma das minhas alunas agora, inclusive, está fazendo um trabalho com a Aline, que ela está super feliz. E ela estava tendo um trabalho com outra pessoa, tal, e ela estava assim, não sei, não estou entendendo, tal. E eu virava para ela e falava assim, então tá certo. Não, mas será que... Em algum momento ela virou para mim e falou assim, é porque eu não tenho muito referencial de como esse trabalho precisa acontecer.
E aí eu falei para ela, mas não é sobre ter referencial, é sobre ele te atender ou não. Exato. E aí ela começou, né, teve já, não sei quantas sessões ela teve contigo, Aline, mas ela começou a ter algumas sessões contigo, ela falou assim, tá completamente diferente, olha, esse assado. E eu falei para ela, viu só? Agora você tem um referencial de um trabalho que não funcionou e você está aqui vendo como é um trabalho que funciona. E isso é imediato, a gente não precisa ter um conhecimento prévio para entender quando o trabalho funciona para a gente. Ele funciona, acabou. Aquilo é palpável, aquilo muda o brilho dos nossos olhos, sabe? Então, busquem isso também no trabalho vocal de vocês, porque a voz responde muito a esse lugar. A voz responde muito a esse alívio, responde muito a esse respiro que ela dá quando ela encontra ela encontra essa corrente que consegue levar ela até onde ela quer ir. É verdade, isso não tem nada a ver com o profissional ser bom ou ruim, né? Não É o tem. que a gente, é o que combina com a gente, né? É o que a gente entende que o profissional traz, né? Às vezes a também. linguagem do profissional não faz com que a gente entenda aquilo, às vezes ele precisa usar uma linguagem que seja mais comum para a gente, né? Eu vejo bastante isso em qualquer profissão, não é só na área de voz, não. Eu vejo muitos médicos, eu recentemente tirei uma pedra no rim e a maneira como o médico se comunicava comigo fez toda a diferença de eu confiar a ele, de eu ficar lá deitado numa cama 2 horas para ele tentar arrancar a pedra, destruir, né? Porque não arranca. Eles destroem a pedra e tiram os pedacinhos. Isso faz muita diferença. Até o pós, a maneira de se comunicar, eu me senti muito mais à vontade, não fiquei questionando nada, porque tudo que ele me disse eu entendi, absorvi e foi suficiente para mim. Então, a maneira como o profissional se comunica com a gente, a linguagem que ele fala com a gente, e às vezes fica tudo muito engessado, né, na comunicação, é só assim que ele sabe falar. Se você entende a linguagem do outro e fala, tipo, não, essa pessoa, ela é professor, então talvez se eu me comunicar dessa forma, ela pode entender melhor. Ele é ator. Eu falo isso porque eu atendo cantores, professores e atendo atores. Ator é uma realidade muito fora da minha caixinha. Então, tipo assim, eu tenho que pesquisar em livros que eu nem tenho. Não tem livro de voz, não tem nem no livro. Às vezes você tem que olhar um vídeo. Se eu falar para ela que ela tem que levantar os braços assim, ela vai conseguir alcançar aquela nota. Porque eles trabalham muito com o corpo, né? E aí a gente sentado aqui, dando aula online, cadê corpo, né? O corpo cadê corpo? Cadê o corpo? Corpo? Então vamos ficar em pé. Meus alunos não fazem. Vai fazer aula em pé hoje. Fica em pé, porque hoje a gente vai levantar os braços, vai jogar o braço pro lado. Então é a linguagem, né? Eu acho que a linguagem tem muito a maneira como a gente se comunica com o outro. E eu acho que ele não entendeu. É ter esse cuidado, tipo, eu falei desse jeito, mas ele não entendeu. Peraí, deixa eu ver se eu falar desse jeito aqui assim, se eu mostrar desse jeito aqui. Agora entendeu. Agora vamos seguir em frente. E não é só passar batido, né? Não é passar batido. Não mesmo. É a gente olhar para os caminhos as estruturas e as ligações que tem dentro de cada um, né? Sim, exato. E eu acho que quando a gente vai mexer na voz das pessoas, né, Aline? Eu imagino que você tem uma sensação, no mínimo, parecida com a gente tá metendo a mão dentro de uma pessoa e tá mexendo lá dentro, assim, sabe? E por isso também a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente nunca sabe no que a gente vai esbarrar. Então a gente precisa olhar para esses caminhos, para essas teias, essas conexões que estão lá dentro das pessoas. E como é que a gente vai mexer dentro disso com respeito, com cuidado, com empatia, sabe? E de maneira construtiva. Exato. E eu acho assim, maneira construtiva fala muita coisa, porque muitas vezes também os professores, né, imagino que você já tenha passado por isso, o professor fala uma coisa que não está errado, mas ele não está falando aquilo de uma maneira construtiva. Ele não está falando aquilo de uma maneira que estimule a gente a cobrir uma distância. Pelo contrário, ele está falando aquilo para a gente de uma maneira que faz a gente olhar para aquela distância e falar: nossa, olha tudo isso que eu não consigo percorrer. Então a gente precisa pensar nisso também, real. né? É real isso. Isso é muito real. E pode ser destrutivo mesmo. Muito, né? Muito. Pode fazer o aluno ir para casa, tipo, não quero voltar, não. Ou tipo, eu vou ligar para minha terapeuta primeiro. Daqui a 4
semanas eu volto para aula. Isso. E às vezes, imagino também que você já tenha encontrado muitos casos assim ao longo da sua prática desses anos todos, pessoas que vieram estragadas porque alguém se meteu ali a mexer e fez da pior maneira possível, sabe? E eu fico, Bastante. putz, Na maioria das vezes vem por isso mesmo, né? Porque aí na vem um maioria das vezes. nódulo, vem alguma coisa, vem uma disfonia psicogênica até, Aham, psicológica mais do que orgânica mesmo. Às vezes aham, funcional, porque a pessoa tem um hábito e um comportamento, e a pessoa, não, você tem que fazer assim, não pode beber água gelada, não pode tomar sorvete, não pode ser que. Meu Deus, não, minha filha, não, vai não, não, tomar não, esse não. sorvete, É. vai tomar esse Não, sorvete, não, pelo não, não, não. amor de Deus. Aí depois você começa a sessão, vai tomar um sorvete, você precisa se resolver. Ah, não pode não sei o quê, pode. Não, Você gente, vai sobreviver, né? Você vai sobreviver ao sorvete. Fica tranquilo. vai sobreviver. É só saber a hora de tomar ele. Você não vai tomar ele antes de subir no palco, né? E tal. E se for ruim para você, claro. De repente tem gente que não tem problema nenhum com sorvete. Tem gente que Aham, não tem problema nenhum com café, com chocolate, né? E você vai decidir a hora que ele não vai dar problema para você, né? Tipo, sim. eu vou fazer uma palestra, vou subir no trem elétrico e, tipo, eu tenho refluxo e vou tomar um café, que é o que afeta o meu refluxo. Aí você toma um café antes de subir pro trem elétrico, fica 9 horas lá em cima. Daquele cheio de açúcar, inclusive, assim, para dar aquela Isso, fermentada gostosa. exato, exatamente. Você vai comer bastante, faz igual o Pavarotti, come aquela macarronada e sobe no trem elétrico, 9 horas no calor Uhum. da Bahia, assim, Na pipoca. Aham. e, exato. Aí você escolhe o que é bom ou não é para você e você escolhe como vai resolver isso também, né? A orientação é dada e você conhece seu corpo, né? Se é. Sim. Porque, tipo, a gente tem informação pra caramba, tem muita coisa que não pode, muita coisa que é bom evitar, né? Eu sempre uso essa palavra de evitar, não é que não posso. E Uhum. tem coisas que você pode e deve fazer, mas para muita gente não funciona. No caso da sua aluna, por exemplo, a nebulização para ela ficava horrível antes da prática vocal dela de dar Sim. aula. Aí eu, beleza, tenta fazer depois. Tenta fazer depois, porque aí você vai hidratar do mesmo jeito, né? Você vai fazer a Uhum. hidratação. Faz depois, porque aí aquela secreção que ficou do giz ou da sujeira da sala, Aham. né? Da professora. Enfim, depois de todo, né, o ambiente tem a poluição, ar-condicionado, Uhum. depois você pelo menos higienizou e você vai poder cantar, vai poder fazer qualquer outra coisa com a sua voz. Tenta fazer depois. Tenta fazer no final do dia. Ah, tal coisa, não sei o que. O médico mandou tomar o remédio, mas o remédio parece dar uma anestesia na minha voz. Que hora você tá tomando? Ah, tô tomando, sei lá, meio-dia. Não dá pra pedir pra ele pra tomar meia-noite, não, porque aí você vai dormir e Sim. conversa com o médico, né? Você diz pra ele como é que você Aham. tá reagindo aquilo e tá tudo bem, né, gente? Não precisa ser tão engessadinho. Ah, fulano não pode fazer tal coisa, também não vou fazer. Faz mal pra minha voz. Tem certeza que é pra sua voz que faz mal? Não é pra fulano, não. É isso, é Com um certeza. processo de se conhecer, né? De saber o que Sim. funciona pra você e o que não funciona pra você. Eu Sim. não tenho problema com café, por exemplo. E eu acho que já está provado que não tem nada cientificamente provado que diga que o café faz mal. Mas, tipo, existe aí o mito, e aí, o chocolate, para mim também ainda faz super bem até o chocolate. Olha, nos dias que não tá bom, então, uma barrinha de chocolate, um pedacinho Olha, assim, ó, de chocolate, para botar assim, fazer milagroso, né? nossa, a ressonância já só. É maravilha, a alegria vem junto com a voz, a felicidade. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Eu questiono muito essas coisas do não pode. Não pode. Não pode como? Não pode. Todo não pode, eu tô ali assim, olhando para ele assim, tipo, sério mesmo? Quem foi que colocou essa placa aí? E aí a gente estava falando sobre essas pessoas que, né, você falando das pessoas que chegam até você com pólipo e disfunção vocal e porque alguém chegou lá e ensinou errado, mas às vezes a coisa é até muito anterior a isso. E eu, Assim, não. e eu já vi muita gente que chega para mim assim, eu sempre quis cantar. Ué, vai? Não, não posso. Foi?
Quem foi que botou essa placa aí? Ah, não, porque sabe, quando eu era criança ou quando eu era adolescente, eu fui na igreja. Nossa, isso é história real, gente. Tô contando aqui, não tô inventando não uma abstração. História real. Eu fui na igreja porque eu queria cantar no coro da igreja e aí o maestro que estava lá disse que com a minha voz eu nunca ia cantar na vida. Ah, gente. Eu já escutei isso de um sujeito, que eu adoro ele, se ele estiver assistindo isso, inclusive, beijo, meu anjo, mas um sujeito assim, gigantesco, grandão, sabe, 40 anos já. Ele disse que eu nunca ia cantar na vida. Ah, Aí você fica, mas o que ele sabia? É nessas horas que eu falo assim, então vem cá, para aqui do meu lado, para aqui do meu lado, faz aqui, ó, faz aqui assim, ó, faz aqui assim, ó, pensa assim, 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 assado. Aí eu puxo assim 3, 4 vocalizes. Olha assim, como é que tá a voz agora? Olha, que diferente. Então pronto, isso são 4 vocalizes que você acabou de fazer. 4 vocalizes. Isso nem de longe é cantar, tá? E que você guarde essa sensação cada vez que você lembrar deste. Depois você coloca aqui uma censura bem grande. Eu vou enfileirar vários palavrões para falar. Essa pessoa aí que falou para você que você não pode cantar. Sabe? Quem é que diz que a gente não pode? Como é exato. que poder é esse que aquele sujeito lá, quando o outro tinha 12, 13 anos, falou isso? Antes da muda vocal, se bobear. Sabe? E quem é ele? O oráculo da voz. Sim. Você não. Quem é ele? E eu falo muito isso assim, já passou muito pela minha mão. A gente fala, porque tinha uma professora que disse que eu nunca vou cantar, que não. Minha voz não tinha jeito. E eu falo, e isso é outra coisa, assim, outra mensagem, de tanta coisa que eu já falei aqui hoje. Se a gente puder deixar isso aqui marcado, Aline, de verdade, para as pessoas, quando uma pessoa vira para você e fala sua voz não tem jeito, lembra que ela não está falando da sua voz, ela está falando da percepção dela. Ela está falando da Exato. compreensão dela, ela está falando do conhecimento dela. A Uhum. sua voz não tem jeito, na verdade, quer dizer igual a eu não sei o que fazer em relação à sua voz. ênfase no eu, não no não ou fazer. ênfase no eu. Significa que o caminho da sua voz não passa por aquela pessoa, pelo menos naquele momento. Uhum. E aí, o que a gente faz? A gente vai continuar no compromisso com a nossa voz e a gente vai buscar o caminho da nossa voz, que vai passar por outras pessoas. Sim, outras especialidades também, de repente vai Outras passar para alguém antes, especialidades, outras visões, outras outras visões. compreensões, outras escutas, sabe? Então, a única pessoa, eu também falo isso assim, a única maneira que você pode ouvir de alguém assim, é, você não deve cantar, é de um profissional de saúde, ou um otorrino, ou um fonoaudiólogo, porque no momento existe alguma coisa ali na tua voz que precisa ser tratada. Mas é um processo. Significa que no final desse processo, a sua voz tem que estar numa condição melhor. Esse é o objetivo do trabalho, gente. Sim, na verdade a gente ainda vai dar esse veredito aí conversando com a pessoa que acompanha. Você faz canto, faz aula de canto, então eu quero conversar com o seu professor. Quero saber o que você está Isso, cantando. Olha só, professor, isso aqui ele não pode cantar. Por enquanto tem que dar uma interrompida nesse repertório. Vamos trocar o repertório. O que o senhor sugere? O repertório que pegue isso. sim. Tem que ter um acompanhamento, né? Tem que. Pois é, gente. Aqui, ó, Aline, fonoaudióloga, educadora vocal, sabe, falando isso. Então, toda vez que vocês escutaram "você não tem jeito", Não, é, para pensar como é que vem esse veredito. Em que momento, sei lá, a pessoa puxou um dos vocalizes com você, te ouviu cantar uma vez e resolveu dizer que o teu destino estava traçado? Não pode. Até para um terapeuta, até para um profissional de saúde, dar um veredito desse, ele vai passar por um processo de apreciação de uma série de coisas, ele vai observar uma série de coisas, e aí ele vai propor soluções.
Exato. E a gente nunca vai dizer que não pode fazer nada. Só, essa aqui não, olha, esse aqui tem que ser. Por enquanto, Faz prioriza isso prioriza aqui. isso. Fica Foco só no nesse. vocalista, fica só na técnica, depois você entra no repertório. Olha, a técnica bota. Aí já falei com o seu professor, faz esse exercício aqui, ó, esse aqui, esse aqui. O que você acha de fazer esse ou esse aqui, ó? Esse caminho aqui, por quê? Porque fulano está apresentando isso, esse comportamento, esse comportamento. A gente tem que higienizar esse comportamento para que isso não aconteça mais, para que o nódulo ou qualquer outra coisa, né, desapareça. E aí a gente vai ensinando o comportamento, porque voz é comportamento, né? É muito comportamento e muita identidade também, né? Identidade e comportamento. Então, às vezes, você tem que dar uma higienizada naquele comportamento ali. E isso leva tempo, isso é um processo, porque se você faz aquilo sempre, e aí você tem que higienizar aquilo, não é que você vai deixar de fazer totalmente, mas você vai aprender, vai adaptar, né? Vai aprender a fazer de um jeito que não cause nenhuma lesão para você. Então, você tem que dar uma... Leva tempo, até a pessoa se acostumar com aquele... É a construção de um hábito novo, né? Isso leva... Sim. Tem que fazer com muito carinho. E eu quero chamar a atenção para isso que você acabou de falar. Leva tempo. Porque acho que todo dia, se eu balançar essa árvore aqui na frente da minha casa, vai cair uma penca de gente que me manda mensagem. Como é que eu faço para ter agudo melhor? Spoiler, leva tempo. Leva tempo. Não tem como fazer em 3 semanas, né? Não tipo, tem como como fazer 3 aulas, né? 3 semanas, 3 aulas. Mãe Marília da Voz traz agudo em 3 dias. Não é assim, gente. Não é assim. Nem a Mãe Aline da Voz, não é assim. Não é assim. Leva tempo. Porque, inclusive, eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa compreender é qual que é a sensação física de um bom agudo. Porque muitas vezes a gente quer construir ele baseada, agarrada nas sensações físicas de um agudo ruim. E aí a gente não sabe por que ele está complicado, não sabe por que ele não soa, não sabe por que a gente não tira dele aquilo que a gente quer. Então, a gente entender também, a gente conseguir remapear essas sensações dentro do nosso corpo, dentro do nosso aparelho, o que é que eu preciso fazer, como eu vou jogar dentro de mim mesma para alcançar aquela nota, leva tempo. E levar tempo é importante para você fazer o agudo e depois conseguir fazer ele de novo. E amanhã conseguir fazer ele de novo. E depois de amanhã fazer ele melhor. E não pior. E não, eu tô cantando agudo há 3 dias seguidos, cada hora ele perde um pedacinho. Não pode ser. Não pode ser isso também, não. A gente vai progredindo no que a gente vai fazendo. Então leva tempo, gente. É sobre criar relação com a voz. Tem que ser uma relação leve, né? Eu percebo muito, já vi alguns vídeos seus, e eu percebo muito uma leveza para cantar. E é interessante porque eu vejo meus alunos, vejo outros cantores, parece que tá tudo tão tenso, tão amarrado, tão... Eu acho isso impressionante. Você já viu outras cantoras, é uma leveza, assim, parece que tá na pessoa. Sabe, tipo, parece que é uma verdade mesmo que sai. Não é uma coisa programada. Sim. Quer dizer, é programado, mas acho que você entendeu. Tipo, não é uma coisa que, tipo assim, eu vou fazer isso aqui, porque vai aparecer... Não, é da Marília. A Marília solta a voz e vai... Eu fico... Olha, eu esqueço até de curtir o seu vídeo. Eu fico assim... Gente, que massa! Eu podia ficar ressentida que você esquece de curtir, mas eu, de verdade, esse seu comentário, porque eu acho que ele é melhor do que qualquer curtida. Se falar isso para mim, eu vou guardar muito mais que qualquer curtida. Obrigada. É uma verdade, sabe? Flui, a voz gira, e ela acontece. Você vê, o agudo, você tá falando do agudo, sabe? O agudo sai numa... Parece que é fácil, sabe? A gente tem que sabe ser. que pode ser. Pois é. Mas assim, parece que é de você mesmo. Tipo, você não pegou emprestado de ninguém. Tipo, eu quero fazer igual aquele... Não, é seu. É muito seu, muito seu. Eu juro pra você, eu já assisti várias vezes vídeos do YouTube seu. Eu fico assim,
Gente, eu não botei like, né? Não dei nem um joinha lá pra pessoa, não comentei nada, mas tá bom. Ainda é Aí tempo. não, eu posso voltar lá e colocar, sou inscrita no canal, gente. Sou inscrita no canal. Aí já ficou horas, eu falei, gente, nossa, muito levinho, uma fluidez, não é uma leveza, não é uma leveza de ser uma voz pequena, né? De uma voz, vamos dizer assim, que as pessoas, essa pequena tá tão pobrezinha, porque tá... Não, é riquíssimo, porque é a Marília ali, você vê? Caraca, que maneiro, muito bom. Falei, que todo meu aluno tentasse assim, olha. Sem querer defender minha voz e os meus agudos, mas isso que você falou, assim, não só queria aproveitar, assim, destrinchar um pouquinho uma coisa que você falou agora, ele não é pequeno, ele é leve, mas ele não é pequeno, assim, sabe? Eu acho também que isso é outra coisa que a gente precisa se dar conta, que nem sempre o microfone vai trazer o que é uma voz de verdade. Boa. Tá? E de todos os instrumentos que há, a voz é o de captação mais complexa e, em geral, insuficiente. Em geral, insuficiente, gente. A gente consegue grandes coisas, e vou falar grandes coisas assim, grandes diferenças, grandes resultados diferentes, só mudando o microfone. Isso diz muito sobre essas interfaces, sobre esses meios, sabe? E às vezes, infelizmente hoje, infelizmente mesmo, a gente consome muito mais música na internet e, em geral, filmada assim com o microfone do telefone ou com o microfone longe de ser tão adequado à voz. E ao invés de escutar aquilo ao vivo, ao invés de escutar aquilo em loco, né? Ao invés de escutar aquilo sem intermediários. E essa diferença é muito grande, é muito palpável. Eu lembro muito da Melissa Cross falando assim: nunca comparem uma voz na sua frente com algo gravado, com algo no álbum. Para ir no álbum, ele já foi editado, ele já foi mexido, ele já foi processado de várias formas. Então nunca comparem isso. Então, assim, queria colocar isso aqui também, porque muitas vezes a gente fica escutando as coisas na internet como se elas fossem, assim, tão absolutas, tão fiéis ao que elas são na vida real, e nem sempre. E eu penso muito em cantar como a gente criar ilusões, assim, como um teatrinho de sombras, sabe? É muito mais o que a gente está desenhando para as pessoas. E essas percepções, elas mudam muito por N mais um fatores, sabe? Hoje mais do que nunca, né? Porque Hoje mais do que nunca. a digitalização, né, da voz, né? Hoje é mais forte, graças à tecnologia, né? Hoje a gente tem mais efeitos, né? Mais coisas para trabalhar ali naquela gravação. Fora, como você falou, né? A gravação você pode levar uma semana para gravar uma música. Então você vai fazer takes separados, porque naquele lugar ali vai ficar legal daquele jeito, então você vai repetir aquele lugar ali várias vezes. E ainda no final vai chegar o produtor lá e vai masterizar, remasterizar, vai fazer um monte de coisa, vai botar um monte de... vai dobrar a tua voz, vai fazer muita coisa que ao vivo fica diferente. Que ao vivo fica diferente. E eu acho que isso também é uma coisa importante da gente entender quando a gente vai cantar, sabe? Primeiro a gente precisa entender o nosso instrumento. Eu penso muito nessas camadas, sabe? Primeiro existe a nossa técnica, primeiro existe o que a gente está fazendo. Depois existe o que a gente vai fazer com o microfone, esse ou aquele microfone. Depois existe aquilo que a gente vai fazer ao vivo. Depois existe aquilo que a gente vai fazer naquele meio. Porque eu acho que, inclusive, cantores líricos têm essa noção muito mais clara, ou pelo menos muito mais na nossa cara, do que outras pessoas. A gente está sempre cantando com o ambiente. Então, se a gente mudar de ambiente, muita coisa na nossa voz pode mudar. E isso é uma armadilha, porque é muito comum a gente mudar de um ambiente para o outro e a nossa voz soar diferente para nós e a gente querer compensar aquilo, a gente sai daquele ponto de equilíbrio, de homeostase da nossa técnica. Nossa, fantástica essa observação. É um perigo mesmo. Isso é um perigo. E isso, para a gente que lida com uma natureza extremamente acústica do instrumento,
É uma grande armadilha, mas é uma verdade gigantesca, sabe? E isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas também. A gente nunca canta sozinho. A gente não fala sozinho. Porque se a gente falasse sozinho, eu iria para o espaço, eu iria para a Lua e cantaria lá e todo mundo ia me escutar, mas lá é vácuo. Lá não tem ar. O ambiente me ajuda. Então, mais do que a gente querer fazer a nossa voz, pensa no que você precisa dar de start para desencadear um processo maior. E olha só para esse start, e parte do nosso trabalho é observar e permitir que ele propague e aconteça. Sim, verdade. Boa observação. Faz muita diferença, né? Muito. Microfone, equipamento, conhecer seu instrumento, como ele soa em determinado instrumento, em determinado microfone, em determinado ambiente, né? Você vai ouvir ele de um jeito no estúdio, vai ouvir de outro no palco. Se for com uma banda completa, você vai ouvir de outro jeito. Se for acústico, vai ser de outro jeito. Se for voz e violão, vai ser de outro jeito. Se for no canto lírico, né? As áreas muito com piano, né? Sim. Se for um piano de um jeito, se for com a orquestra de um jeito, se for um madrigal, que é só um conjunto de vozes, é outro jeito. Tudo isso interfere, sabe? Como Tudo você isso ouve, interfere. né? Como você se ouve, como você acha que as pessoas vão te ouvir, né? Também, é. E spoiler, em geral, essas coisas são muito diferentes, tá, gente? O que a gente escuta e o que as pessoas ouvem são dois universos separados. São, mas diante do que a gente ouve, a gente fica imaginando o que a pessoa vai ouvir. Porque, tipo, no show, né? Por exemplo, num show com banda e tudo mais, tecnologia, você tem um in-ear, você tá se ouvindo ali e tá achando que as pessoas... Você já tá calculando que as pessoas estão ouvindo exatamente aquilo ali que você tá ouvindo, né? Que também não. Que também não. Então... Também não. Também não. Que também nada. Que também nada. E eu vou te falar que quando né, além de cantar ópera, comecei a cantar também outras coisas, com uso de microfone, essa transição de ter um retorno minimamente fiel no meu ouvido é uma coisa assim que me... Né? Todo mundo que... Eu estranho muito. Peraí, calma. Peraí que tem uma pessoa cantando aqui junto comigo. Quem é essa pessoa? Eu estranho muito. Mas, enfim, e aí, de novo, né? São essas camadas do trabalho que a gente precisa cruzar elas, buscando estar sempre próximo daquilo que a gente entende como bom funcionamento da nossa voz. Uhum. Mais do que a gente pensar naquele produto, sabe, naquela dimensão ali chapada. Porque som não é chapado, som não é uma dimensão chapada, né? Não é. Não, ele tá no ambiente, né? Não tem como ser chapado, né? Não dá nem no estúdio. Nem no estúdio. Toda aquela coisa, aquela parafernália em volta da gente, não tá chapado. Tá? É tridimensional, sei lá, 6D. É tudo, é tem tudo. Cheiro, tem cor. É tudo. É tudo que ele, você... ele tem uma dimensão aqui, aí ele cria outra dimensão lá fora. Ele é muito grande. Bateu uma curiosidade aqui, acho que é uma pergunta que todo fonoaudiólogo faz, né? Para cantores, para profissionais da voz em geral. Como é sua rotina? Sua rotina de cuidados, de estudo? Até porque você é cantora lírica, né? Cantora de vários estilos, né? Você faz cover, né? Você canta metalzão também e dá aula. Sim. E ainda tem um mestrado aí, né? Estudando e tudo mais. Não, já foi. Depois já acabou? Ah, que bom! Parabéns, gente. Já foi. Milagres são, né? Já foi. Graças a Deus. Até escorre uma lágrima aqui, mas já foi. Minha rotina. Eu preciso admitir que não é sempre que eu tô assim tão bonita na minha rotina, não, tá, gente? Mas isso é outra coisa. Isso é real, né? É real, é muito real. Covid veio, bagunçou a cabeça de todo mundo. E aí, né? A Aline falou, eu tô aqui em Lisboa, eu moro aqui em Portugal. Durante o inverno, eu fico deprimida. Então, para mim é muito mais difícil sair da cama. E
E assim, eu sempre senti isso até que eu li finalmente. Depressão de inverno. Eu falo, olha, então não é só a invenção da minha cabeça, né? Porque minha cabeça inventa várias coisas, e aí às vezes eu demoro um tempo para saber o que é real, o que é só aqui dentro. Mas agora está começando primavera aqui, eu volto a ficar melhor. Então, minha rotina, eu gosto de acordar super cedo. Quanto mais cedo acordar, melhor, assim. Inclusive, para eu escrever a minha dissertação, eu levantava 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Foi quando eu comecei, falei, ah, que bom, insônia. Aí eu levantava, sentava aqui e escrevia. De verdade, porque existe um momento, e eu acho que, pelo menos para mim, é assim, e para todo mundo que eu falei isso, a pessoa falou, nossa, realmente isso faz muito sentido. Existem faixas, né, do nosso pensamento, do nosso raciocínio ao longo do dia. E, por exemplo, para eu escrever a minha dissertação, eu precisei encontrar qual que é o meu horário de escrita. Tem gente que é de madrugada, quando todo mundo foi dormir, começa a escrever. Eu sou de madrugada de manhã antes de todo mundo acordar, sabe? Então a gente precisa entender isso. Mas né, falando também das estações do ano e de como eu passo pelas estações do ano, é porque eu sou muito sensível à luz. Então, a hora que tem luz, eu já acordo mesmo, sabe? Eu nem botava despertador. Então, não acontece assim o tempo inteiro no ano, sacou? Por isso que, inclusive, eu escrevi minha dissertação em 4 meses, no primavera-verão. Início do verão, estava escrevendo, porque aqui a gente tem muito mais luz. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que entender também o que a gente tem para tirar do nosso corpo, né? Como a gente já falou de voz, como a gente já falou daquilo que a nossa voz tem para dar, a voz ela é uma manifestação do corpo. Então, não pensa também essas coisas assim super separadas uma das outras, não. Então, eu entendo, eu sei que dependendo do que eu estiver passando, dependendo de inúmeros fatores, eu vou ter mais ou menos energia. E aí eu entendo também o que da minha rotina é inegociável e o que quando eu tiver mais energia eu vou conseguir me demorar mais, me dedicar mais, desenvolver mais. E aí o que eu queria dizer também, assim, quando tá no verão, eu acordo, eu faço yoga, me alongo toda de manhã, faço saudação ao sol, faço alguns exercícios de respiração logo cedo, antes de voz, gente, antes de abrir a boca para cantar. E aí, depois disso, aí eu começo meu dia, e aí tomo meu café da manhã, e aí eu vou fazer exercícios orofaciais, que também só é uma sequência que só os últimos envolvem som, mas também é um som pequeno, é um som, assim, muito, muito preciso, né? É uma vibração e tal. E aí, depois disso, eu vou vocalizar. Depois disso eu vou vocalizar. Por que eu gosto de explicar tudo isso quando as pessoas perguntam da minha rotina? Porque muitas vezes a gente pensa que aquecer a voz é acordar de manhã, parar na frente do piano e puxar os vocalizes. A gente saindo daquele metabolismo basal, a gente saindo daquela emissão de Cid Moreira, oi, bom dia, tudo bem? A gente saindo daquele, então vou vocalizar, sabe? O corpo precisa acordar, o corpo todo precisa estar hidratado. Outra coisa que eu faço também, eu acordo de manhã e bebo pelo menos 1 litro d'água. Aos pouquinhos. Uhum. Aos pouquinhos, tá, gente? Entende isso também, assim, né? Tipo, eu ouvi a Marília dizendo que 1 litro d'água de manhã é ótimo, de preferência 1,5 litro. 1 litro d'água de manhã é ótimo. Então vou fazer também, blá! Aí você vai se regar igual uma planta que tá seca. E aí vai dar ruim. Muito ruim. Sabe, vai ficar ruim, vai ter o efeito oposto. E o que eu faço na minha rotina são coisas assim que eu levei anos para construir. E quando eu saí do Brasil e vim morar aqui em Portugal, até entender a luz que é diferente, o clima que é diferente, a roda do ano é diferente, né? Porque eu saí do Brasil em novembro e cheguei aqui, era outono, era início do outono. E aí depois a gente entrou no inverno, que eu morava em Évora,
E lá não existe justiça no Alentejo, assim, não existe justiça em Évora. Eu falo que não é São Pedro que controla o tempo, é uma mãe italiana, porque não existe nada, não existe graduação de nada, assim. Ou é muito sério isso, Aline, porque quando eu cheguei aqui, dentro de casa fazia 10 graus. Dentro de casa fazia 10 graus. Aí eu não vou ficar comendo demais, não, né? Vou aqui tentar manter a boa forma física que eu trouxe do Brasil. Quando eu não comia demais, não vou segurar minha boca, eu não conseguia dormir de hipotermia. Tipo, abraçada de conchinha com o aquecedor e meu corpo não esquentar de jeito nenhum. Então a gente precisa se readaptar e entender o meio para a gente conseguir construir as nossas rotinas também. E aí demorou para eu conseguir voltar a uma rotina, e até hoje ela ainda está meio capenga, assim, sabe? Eu estou voltando para ser melhor. E como esse ano que passou, eu fui passar Natal e Ano Novo no Brasil, passei 2 meses no Brasil, aí dá uma outra quebra, porque aí eu saio daqui desse clima de inverno, de frio e tudo, e vou para o Brasil, fiquei no Rio de Janeiro, perto da praia, aí eu acordei, fui remar, aí foi ótimo. Aí foi ótimo, tal, e aí, né, saio de lá assim, não, porque eu vou voltar e vou voltar a escrever meu livro 4:30 da manhã e não sei o que, aí chego aqui no frio, eu tô meio assim, tipo, não deu, Imagino. Não não dá. deu, não Não deu e foi, não dá, gente. foi, não, sabe? E isso é importante a gente entender também, porque senão eu vou estar sempre me cobrando daquilo que eu não consegui fazer e vou me sentir frustrada. E a gente precisa pensar também que entre a gente comer 5 Big Macs com 1,5 litro de Coca-Cola Light e a gente ter uma dieta vegana, existem várias gradações no meio, sabe? Não come 5 Big Macs, não bebe 1,5 litro de Coca-Cola, mas você pode comer um hambúrguer de vez em quando. Mas também coloca umas frutas na sua dieta, sabe? Existe uma série de coisas que a gente pode fazer para construir essa rotina. As coisas não vão entrar no lugar de uma hora para outra, elas não vão escorregar para lá. Então demora um tempo para construir a sua rotina, sabe? Demora um tempo para perceber o que você precisa. Organização é importantíssimo para a gente entender também onde é que está a faixa no meu dia em que eu mais preciso usar a voz. E quando eu, por exemplo, monto a minha agenda de alunos, eu tento dividir mais ou menos os meus alunos ao longo do meu dia, para não ficar um dia inteiro dando aula, porque eu sei que se eu ficar um dia inteiro dando aula, eu vou ter que ficar um dia inteiro em silêncio. Nossa, Sabe? interessante. Um dia inteiro dando aula, no dia seguinte eu não vou querer gravar nada, eu não vou querer, porque eu também sou locutora, eu não vou querer gravar, eu não vou querer fazer nada, sabe? Eu não vou estudar meu repertório, eu não vou fazer as outras coisas que eu quero fazer com a minha voz. Então, eu também busco dividir. Ah, mas eu não consigo, Marília. Então, você tem que se preparar para a sua rotina. E eu fico passada, sei que a Aline está nessa comigo, eu fico passada quando a gente atende profissional de voz, as pessoas falam, eu não tenho tempo para vocalizar. Eu não tenho tempo para vocalizar, sabe? E parece que o Vocaliza é um trabalho absurdo de demorado, e não pode ser. Parece que o aquecimento é uma coisa assim, não, 1 hora e meia, vocaliza, Uma hora duas e horas e meia. meia. Não, não pode ser, gente. É uma coisa para colocar a nossa voz pronta para o trabalho. E quando a gente coloca a nossa voz pronta para o trabalho, ela vai passar pelo trabalho muito melhor. É, Exato. A construção, esse processo de construção de rotina ajuda, né, na sua uhum, performance. Tanto uhum. de locutora, quanto de cantora, quanto de professora. Não é à Quanto de toa, né? tudo, quanto de tudo, e também na recuperação e também no descanso para tudo isso. Sabe, eu trabalhei com um dublador, um grande dublador, de verdade, o Jorge Vasconcelos. Beijo, meu lindo. E o Jorge falava, não, eu não tenho tempo para vocalizar. Eu falava, cara, não é isso. E aí, com o trabalho com ele, 15 minutos antes dele entrar no estúdio, quando ele entrava no estúdio, isso eu também vi como locutora, quando eu gravava muito audiolivro. Eu cheguei a ficar dentro de uma cabine de gravação de audiolivro, das 10 às 6 da tarde, com pausas, tá, gente? Então eu gravava, eu parava assim uns 15 minutos, meia hora,
respirava, bebia uma água, ficava em silêncio, e depois eu voltava para gravar. Mas foi assim o dia. E saí de lá como? Com voz. É possível, tá? Mas para isso, eu cheguei lá com a voz aquecida. E aí também, o tempo que eu tinha de gravação, ele rendia muito melhor. Porque quando eu chegava lá, né, também cometi esse erro, tá? A gente fala as coisas, não é porque a gente é incrível, número um, sabe, herói Marvel, e aí vocês têm que imitar a gente. A gente fala as coisas porque essa topada nessa pedra você não precisa dar, amor. Eu tô aqui te avisando que não tem que ser. Então, cheguei lá no estúdio, acho que eu não vou precisar. Hoje, né? Porque tem dias, gente, tem dias que não rola, tem dias que as coisas dão errado, né? Sobretudo quem mora no Rio de Janeiro, que tem aquele trânsito que ri da nossa cara, e olha lá a otária saindo, achando que vai chegar na hora. Tem dias mesmo. Então, eu cheguei no estúdio sem ter vocalizado. E aí eu vou falar, olha, primeira hora que eu gravei, o aproveitamento, a taxa de aproveitamento foi muito abaixo daquilo que eu sei que eu posso entregar. Porque aí você grava e a voz não responde, aí depois da diferença no áudio, aí você tem que repetir, aí você se cansa. Até a voz tá aquecida, ela já tá cansada, e você também tá mentalmente cansada. Aí, putz, olha, se você tirar um tempinho, se programar antes, vocalizar 15 minutos antes, aquecer a voz 15 minutos antes, você chega lá, tudo que você precisa fazer, você vai fazer em muito menos tempo, com melhor qualidade e vai acabar antes. Aí você vai querer mesmo dizer que você não tem tempo para aquecer a voz? Nossa. Aí você vai ter que ter tempo para descansar, para recuperar, para tudo. Não, até quando a gente aquece a voz, quando a gente faz esse trabalho, até para a gente se recuperar, a gente se recupera mais rápido. Mais rápido, sim. A gente passa mais rápido pelas coisas, sabe? Porque a voz está ali respondendo. E aí, a hora também que a voz vira e fala assim, olha, hoje já deu, a gente tem que entender esse momento. A gente tem muito que entender esse momento e respeitar. Sim, né? Descanso faz parte da vida, né, gente? Faz muita parte. A gente podia rever isso aí, né? Reaver isso aí, né? Descanso faz parte do trabalho, do processo, né? De viver. Esse negócio... Tá parando, né? Esse negócio de trabalho enquanto eles descansem. Não, descansa também, sabe? Não, isso é muito perigoso. Para tudo. Para tua cabeça, para tua voz, para o teu corpo, sabe? E como se a gente só viesse aqui para cantar, para falar, para trabalhar. Não. Fazer nada também faz parte e é bom. E é parte importante, né? É uma parte importante, gente. Repouso da voz, ficar em silêncio. Até na música tem pausa, né? Aham. Muita, né? Muita. E no trabalho vocal, gente, o repouso, ele faz parte do trabalho. Porque senão a gente fica meio noiado, tipo, não, eu posso fazer mais vocalismo, mas até onde vai o trabalho hoje? Porque no repouso da tua voz, no repouso do trabalho que você acabou de fazer, você está aprendendo, as coisas estão entrando no lugar, as coisas estão se solidificando, sabe? E muitas vezes, né, Aline, as pessoas ficam, não, essa semana não tive tempo para vocalizar. Elas pensam que a gente quer, sei lá, 1h30 de estudo. Se você me der 10 minutos, 15 minutos sólidos toda semana, você vai ver como as coisas vão caminhar de maneira diferente. Uhum. Então, repensem isso também, sabe, gente? Como a gente distribui o nosso trabalho. E a gente, muitas vezes, por distribuir mal, quando a gente resolve fazê-lo, a gente quer fazer demais, fazer tudo e dar conta do que está acumulado ao longo da semana. Não, tem isso aí também. Galera não faz isso. Ih, não fiz exercício a semana inteira. Hoje eu vou tirar o dia. Não funciona assim. Não, nem o sono a gente recupera, gente. Não funciona assim. Não funciona. Não funciona mesmo. Muito bom. É interessante essa visão, né, da construção da rotina, né? Porque todo mundo acha que a gente tem... É exatamente o que você falou. O que a gente fala não é porque a gente faz rigorosamente. A gente tem vamos dizer assim, um scriptzinho, e diante dele eu olho e falo assim, isso aqui funciona para mim, esse período, né? No outono, no inverno.
no inverno, no outono e no inverno não funciona do jeito que funciona na primavera e no verão. Então, o que eu vou fazer? Quando eu estou no Brasil, no Rio de Janeiro, funciona de um jeito. Sim, E é sim. sempre é o produto não, né? É o objetivo final, né? Que é a voz, é o trabalho, né? A questão do tipo, a gente trabalha com a voz, então tipo, eu tenho que estar com as minhas ferramentas bem alinhadas, né? Organizadas ali de um jeito que dê para eu que é fácil de acessar, né? Tem que ser É ocupar essa relação, né? Exato, exatamente. Ao invés, de novo, gente, ao invés da gente querer só um produto e só um resultado, é a gente ocupar essa relação também. Sim, Mantê-la sim. viva. Mantê-la viva, mantê-la consciente, né? Porque também, se você não tem essa ocupação de estar sempre organizando como as coisas vão te favorecer para o trabalho, para a vida, para a voz. E a gente sabe que esses benefícios todos vão para a vida também, né? Não ficam Sim, presos sim. só a voz, né? Ter uma boa rotina, uma boa alimentação, Sim. te mantém vivo mais tempo, É. mantém ativo e te mantém, inclusive, com eu vou colocar direito, porque hoje isso tá complicado, né? Te dá o direito de descansar, né? Porque tem gente que sofre, eu tô sem fazer nada, ai meu Deus, eu tô fazendo tal coisa, tal coisa. Não, tá tudo bem, não faz nada. Né? Descansa, vai ver um filme. Tem pessoas que sofrem porque sentaram na frente da televisão para assistir uma série. Não, gente, se você tá tudo no seu esquema, tá tudo bem, né? Tipo, se acabou o dia mais cedo, né? Eu já vi isso, tipo, eu fiz tudo que eu tinha para fazer e ainda são 3 horas da tarde. Eu vou adiantar o dia de amanhã. Não, gente, tá tudo bem. Se recompensa, né? Tipo, Se vai ver um recompensa. filme, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai, Sim. né, vai conhecer coisa nova, né? Vai buscar coisas novas. Vai tirar uma hora para você. Isso, vai conversar com pessoas. Já que você acabou o dia mais cedo, vai se recompensar com uma hora para você, porque acabar o dia mais cedo significa o quê? Você desempenhar todas essas funções para trabalho, para família, para casa, botar roupa na máquina, sei lá, sabe? Se recompensa também, se ocupa, sabe? Isso eu acho que é uma coisa linda do trabalho vocal, Aline. Não tem como a gente fazer um trabalho vocal sério que nos sirva sem que isso incida uma luz sobre o restante de nós mesmos, sabe? Sobre o resto da nossa vida, sobre os outros aspectos e as outras áreas da nossa vida. E quando eu comecei a cantar lá na minha adolescência, mesmo que eu tenha demorado bastante para encontrar pessoas que conseguissem me ajudar e me conectar com a minha voz, ainda assim essa noção estava lá dentro, sabe? Eu comecei a entender, olha só, eu preciso me cuidar, sabe? Eu preciso respeitar a mim, eu preciso respeitar o meu instrumento, eu preciso respeitar os meus processos, porque os nossos processos não estão no caminho do que a gente vai fazer. Os nossos processos são o caminho do que a gente quer fazer. Nossa, é isso mesmo. E a gente precisa se concentrar neles, na preciosidade que eles são. Eles têm as respostas, sabe? O que eu sei que é muito difícil a gente entender hoje, a gente dar espaço para essa compreensão hoje. Isso precisa ser dito, né? E por isso também que quando você me perguntou da minha rotina, eu dei essa resposta super longa. Porque eu faço isso, desculpa, gente. Mas é porque eu quero dizer, no final das contas, é que nem sempre a rotina vai ser a melhor. Nem sempre a gente vai tirar 10 na rotina. Uhul, marquei 5 estrelinhas essa semana. Não, dificilmente isso vai acontecer. Mas isso não quer dizer que a gente não vai poder fazer progresso. Isso não quer dizer que a gente vai precisar colocar as nossas intenções, os nossos projetos, os nossos anseios, os nossos hobbies, todos dentro do armário, porque naquele momento as coisas estão difíceis. E o fato de irem para o armário é porque o mundo acabou. O mundo ainda não acabou, está em processo, mas ainda não acabou. Mas a gente precisa entender que a gente também precisa caminhar por esses momentos de inverno, de pouca luz, de muito frio, de viagem. Essas coisas todas vão fazer parte da nossa vida. A gente não pode pensar o nosso trabalho vocal ou qualquer outro projeto que a gente tenha a longo prazo na vida que não vá passar por esses terrenos, por esses momentos e por essas fases menos ótimas. Porque também a gente esperar que tudo vai estar ali para a gente fazer da melhor maneira,
conspirando a favor, não vai acontecer. Então faz um pouquinho, sabe? Dá um passo ali, coloca um tijolo no dia, mas que seja um tijolo sólido e que você vai ver que amanhã, quando você voltar lá, e amanhã você tem que voltar lá, ele vai estar lá de novo. Esse tijolinho vai estar lá e você sobe em cima dele. E se você Bom, colocar um tijolinho todos os dias, você vai ver que vai ter um muro. Antes do que você se dar conta, em algum momento você vai falar: olha, tá feito. exato, concordo plenamente. Bem, minha querida, se deixar a gente fica aqui Até semana que vem. até semana que vem. Mas, Aline, muito, muito obrigada por esse convite, de verdade. Toda boa sorte nesse teu podcast. Sempre que você quiser, eu tô aqui. Sempre que tiver um buraco, assim, putz, não sei quem chamar, acho que eu vou chamar a Marília. Será que a Marília aceita? A Marília aceita, tá? Só descobre como. E, de verdade, assim, além de muito obrigada por me chamar, por participar aqui, cara, toda a gratidão em você abrir esse espaço para a gente poder falar de voz dessa maneira livre, né? De novo, aquele papo que a gente teve antes da Aline começar a gravar, a gente vai falando de voz, essas coisas que não tem na faculdade, essas coisas que nem sempre estão escritas, e eu acho que isso, às vezes, consegue nortear muito melhor o trabalho vocal do que, às vezes, coisas profundamente e estritamente técnicas, sabe? Porque a gente está falando sempre de como as coisas vão se dimensionar na nossa cabeça, e a gente acha que o trabalho técnico não vai coexistir com essas dimensões, quando, na verdade, é o contrário. O trabalho técnico ele termina sendo um apoio para essas dimensões, um caminho para a gente conseguir encontrar esses processos dentro de nós. Então, assim, toda a glória do mundo para você abrindo esse espaço. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei lisonjeada, sou fã. Fiquei lisonjeada de você ter aceito o convite. Né? A gente está no mês da voz, né? Mês de abril, e aí ter você aqui, uma pessoa que usa a voz em todas as suas vertentes, locutora, cantora lírica, crossover, professora, né? Usa a voz falada, a voz cantada e tá com essa voz maravilhosa. Obrigada. E com toda essa experiência riquíssima, né? Tipo, esse podcast não existe aquele negócio no final perguntar assim: você tem uma mensagem para dizer? O podcast é a mensagem inteira. Escutem. Escutem, porque. Preste atenção. Preste atenção, porque tem muitas riquezas, muitas preciosidades no podcast todo. E mais uma vez, é a minha segunda, né? O nosso segundo episódio aqui. E eu aprendo mais do que se eu em qualquer outro lugar. Eu aprendi muito, assim, a maneira como as pessoas colocam a sua verdade, né? Como elas constroem as suas frases, sempre me tocam, assim, sempre fico, nossa, que visão interessante, não tinha pensado desse jeito sobre esse assunto, e aí eu aprendo muito. Então, eu agradeço imensamente. Sim. Eu me sinto da mesma forma. Isso que você está falando, eu me sinto da mesma forma. Por você ter me ensinado um pouquinho hoje. Da gente ter trocado, de verdade, da gente ter trocado. Muita coisa aqui, então. E se você me permite falar uma última coisa, você falou do mês da voz, né? E esse mês, inclusive, se me permite aqui um jabá. Eu já ia falar, para fechar, você tem, né? Quais são os projetos futuros? Tem alguma coisa aí para aparecer, para acontecer? Bota Esse mês, hoje, a gente está gravando, hoje é o glorioso dia 13 de abril de 2022. Na semana que vem, dia 18, vai ser lançado a minha participação no Musicosmos Faísca de Ares, que é um projeto lindo com o Fernando Moura, que é de verdade uma das pessoas que eu mais gosto nesse mundo, e o Valdemar Falcão, que é astrólogo. O Fernando é um mega compositor, um cara genial demais, assim. E eu já fiz algumas participações em projetos dele, mas agora a gente lança o Faíscas de Ares, que são esses EPs, esses singles, EPs não, singles, com a temática dos signos, né? E aí agora em Áries. E eu achei engraçado, né? Agora que você me falou isso, você me chamou a atenção que todo o projeto, o Fernando exímio pianista e o Valdemar como um
excelente flautista, todo o projeto é de música instrumental. E no mês de abril, exclusivamente no mês de abril, tem a participação de uma cantora de voz. Uau, Eu vou terminar aqui, eu vou mandar mensagem para eles. Gente, olha só que acabei de me dar conta. Então vai ter esse lançamento na semana que vem. E depois, por favor, fiquem ligados nas minhas redes sociais, em que eu vou comunicando os outros lançamentos. Vou compartilhar também. Vou compartilhar. Mas, numa conversa que eu tive com o Valdemar e com o Fernando, no domingo, o Fernando virou para mim e falou assim: como é que a gente classifica, Marília? Como é que eu te apresento? Porque as pessoas me perguntam assim, mas quem é ela? E, cara, você é cantora lírica, você é cantora crossover, você é locutora, e a única coisa que eu consigo falar é: essa mulher canta pra caramba, escuta. Mas como é que eu te apresento? E eu virei para ele e falei assim: é só isso que eu quero na minha vida, você falando, essa mulher canta pra caramba, escuta. Porque, inclusive, no momento, o que eu mais quero, ou o que eu almejo, é me livrar um pouco desse rótulo de cantora disso, cantora nisso, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que é muito presente na cabeça do cantor lírico, na formação do cantor lírico, né? E também na cabeça das outras pessoas. É muito difícil, às vezes, a gente pensar que o cantor lírico canta e existe, e, tipo, vai às compras, sabe? Eu já vi gente que, depois que me escutou cantar, ficou olhando para mim assim, tipo, como se, de repente, eu tivesse virado uma outra entidade, sabe? Tipo, olha, não, é a Marília, a mesma pessoa, tal. Então, eu queria, de certa forma, transcender um pouco. É lógico que a gente sempre vai ter as nossas especialidades na voz, que basicamente são aquelas coisas que a gente mais fez, aquelas coisas que a gente mais estudou. Mas a voz é um instrumento. E como instrumento, eu acho que, de verdade, é o mais rico de todos. A Aline está aqui que não me deixa mentir. É o mais rico de todos. Então, eu também quero transcender um pouco essa ideia do que onde você canta, o que você faz com a sua voz, como se fosse muito limitado. Eu de verdade quero expandir isso, assim. Então, cada vez mais, sim, eu sou cantora, mas eu começo a me definir como uma artista vocal, né? Que aí vai envolver locução, vai envolver narração, vai envolver, num futuro próximo, dublagem, vai... Ainda sem projeto, mandem jobs, mas é um projeto que eu estou estudando, sabe? E cantar outras coisas. Então, eu que sempre fui cantora lírica, depois terminei cantando rock, e ainda canto rock. Com o Fernando fiz um projeto de música eletrônica, que foi um convite que ele fez, sabe? E isso me enriquece muito, isso me alimenta muito. Pensar que eu consigo colocar a minha voz em outros espaços, além daqueles maravilhosos, incríveis, mas restritos que a gente termina pensando dentro da nossa formação. É isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. É até difícil terminar, né, gente? É até difícil fechar, mas... Desliga você! Exato! Não, desliga você, vai! Mas muito, muito, muito obrigada mesmo. Artista vocal, isso na sua inteireza, a sua imensidão, né, que é a voz. A voz é inteira, mas ela não é engessada, né? Ela é gigante, ela é ampla, ela é plástica. E tem mesmo, concordo com você. A gente tem que olhar ela de todos os ladinhos. E a gente vai olhar diferente de cada lado. Sim, sim. E esses vários ladinhos, eles nunca excluem um ao outro. Eu também penso nisso. A gente não pode nunca pensar numa técnica muito excludente da outra, sabe? A gente precisa transitar por elas. Muito bom. Gente, por hoje é só. Eu vou encerrar. Marília, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, Aline. Todo sucesso aqui nesse podcast, que ele continue levando muita clareza e muita brisa fresca para as nossas ideias sobre voz. De verdade. Muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima. A gente se vê. Tchau.